Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo de fundamentos de comunicação na segunda parte do vídeo sobre modulação. Nós vimos na primeira parte a modulação em amplitude, AM, né? E agora nós vamos ver a modulação angular, né? Sendo que ela pode ser analógica ou digital, que a gente vai ver aqui para frente. Então vamos lá aos slides. Então, mostrando aqui a expressão matemática, né, de um sinal modulado, a gente tem que ele tem três partes principais aí, né? Tem a amplitude, foi o que nós trabalhamos anteriormente, né, que nós chegamos à modulação em amplitude. Nós temos um ângulo, né, que ele tem duas partes aí dentro desse cosseno, né? Tem a parte da frequência, que é o ômega, e a parte da fase, que é esse φ. Então, esses dois aí, a gente pode ter duas modulações diferentes, né? A em frequência, que a gente chama o FM, né? E a fase, que é o PM aí. Então, nós vamos apresentar aqui esses dois tipos de modulação, né? E tentar entender um pouquinho sobre eles. Então, o problema da modulação em amplitude que nós estudamos anteriormente é que ela é extremamente suscetível a ruídos, né, e algumas distorções. Então, ela, como, né, ele está diretamente relacionado, né, com a amplitude do sinal modulado, né, a saída do nosso sinal AM, isso daí vai influenciar extremamente de maneira negativa na qualidade do nosso sinal. Então, por isso, iniciou-se o estudo, né, para que se tivesse transmissões moduladas em frequência, né, evitando esses problemas aí que se tinha, né. Então, chegou-se a um sinal, né, modulado em frequência, né, explicando aqui aquela variação que nós falamos, né, dentro ali do valor de ômega. E nós percebemos aqui, aí está toda a descrição matemática, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, mas só o que podemos destacar aqui é a parte da banda, né, desse sinal, né, que ele tem aí, a gente percebe similar aí ao que nós tínhamos anteriormente, né, com o sinal modulante, o E0, e a amplitude, né, desse sinal, e ele é multiplicado aí por um valor de beta, né, sobre 2, né, de um lado e beta sobre 2 de outro, né? Que esse valor de beta é exatamente a faixa, né, do nosso sinal aí, né? Para fazer esse circuito modulador, a gente vai usar aí um oscilador controlado por tensão, um VCO, né? E um amplificador de alta potência para a transmissão do sinal modulado. Então ele fica dessa forma aí o circuito. É um circuito simples, mas que ele tem dois componentes aí que não são tão simples de se encontrar como na modulação em amplitude, né? Então esse varicap aí, né, ele é um diodo, né, que varia, né, a capacitância em função da tensão reversa que é aplicada nele. Tá aí a curva, né, de resposta dele aí em cima, né? Então esse daí seria um circuito possível, né, de se montar nessa modulação em frequência. E a demodulação, ela já é parecido com o nosso demodulador AM, né? É um circuito relativamente simples. Ele tem a diferença, né, que ele tem um estado aí que ele vai converter, né, de maneira linear as variações de frequência para variações em amplitudes. Então, aquele sinal FM ele vai virar um sinal parecido com o AM, a gente chama de pseudo-AM, né? Porque ele vai ter aquelas variações que eram em frequência, agora em amplitude. E aí sim a gente pode fazer a detecção de envoltória, né? Que é tão simples de se fazer lá no AM, aqui ele também pode fazer dessa forma. Tá, então as outras modulações angulares, elas são bastante utilizadas nos sinais digitais, né? Que é realmente a grande demanda hoje de transferências, né? De dados, tudo está migrando, né? A própria televisão está migrando aí para sinais digitais e tudo mais, né? Então é importante que a gente entenda como que isso funciona, né? Para a gente transmitir, né, esses sinais, se a gente enviasse um bit, né,
a cada ciclo, né, do nosso senoide, teríamos alguns atrasos que não seria o ideal. Então, a gente pensa em outros tipos aí de modulação que evita, né, que consegue se fazer de maneira mais rápida e também que se consegue aí ter uma imunidade maior a ruídos, né, uma largura de faixa maior. Esse problema da largura de faixa, né, por quê? Porque esses sinais retangulares, até comentei com a turma, que ele tem uma componente de alta frequência, né, que, né, quando a gente passa num filtro, né, para reduzir ruídos, esse sinal ele perde essas componentes de alta frequência, ele deixa de ser retangular e passa a ter curvas, né, perdendo também toda a informação, né. Então, por isso que é ruim, né, que a gente envie esses sinais quadrados diretamente aí no canal. Então, é importante fazer essa migração aí para um sinal, mesmo que seja um ASK aí da vida, ó. Né, a gente vai falar sobre eles, mas a gente percebe aqui, né, que eles têm são de certa maneira simples, né, essas modulações aí. Vamos falar primeiro da modulação ASK. A modulação ASK, né? Esse SK aí é Shift Keying, tá? É um chaveamento, né? Em amplitude, né? Amplitude Shift Keying, né? Então ele vai fazer essa modulação, né? Deslocada, né? Em amplitude. Então o que isso quer dizer? Esse daqui é o mais simples de todos, né? Então ele basicamente tem uma chave ali, né? Naquele modulador, que ele, quando for 0, ele vai sair 0, e quando for 1, ele vai sair o sinal da portadora, né? Então esse daí é bem simples, né? Então ele tem a frequência ali de referência, vocês estão vendo aquele gerador, né? Um F, e entra lá aqueles trend bits, né? Então o que vai sair, ao invés de ser um trend bits, vai ser uma senoide, uma cossenoide cortada ali, né? Nesses instantes em que ela que é 0 esse bit, né? Então ele é bem tranquilo. O FSK ele já precisa aqui de pelo menos 2 frequências, né? Para ter esse chaveamento. Então a gente tem a portadora e ela vai receber da mesma maneira o trend bit, e ela vai ter 2 frequências, uma frequência para o sinal 0 e outra para o sinal em 1, né? Então aí você vai variando a frequência no caso de alteração aí do bit, né? Então aqui da mesma maneira tem o trend bit aí que você pode ver 00110100, né? E a saída do lado aí desse sinal. Outra é a modulação PSK. Essa aqui ela já permite uma variação em fase, né, do nosso sinal. Aqui não está, mas lá no outro slide anterior vocês podem ver que tem um exemplo desse modulador, de uma saída, né, desse sinal. Mas da mesma maneira, ele vai alterar a fase, né? Ele vai deslocar para frente ou para trás. Só que essa variação, ela pode ter outros níveis de variação aí, né? Pode variar 90 graus, 180 graus, então por isso que não tem a imagem, né? Mas a gente pode, né, definir essa variação e ele vai deslocar para frente ou para trás a tua senoide, né? Saindo aí esse trend bit. Outro tipo de modulação um pouquinho mais complexa, né, é a modulação QAM. Essa daqui ela já é a fim de otimizar, né, a nossa largura de banda. Aí ela vai conseguir enviar mais dados, né, a cada ciclo do nosso senoide, aí, do nosso sinal da portadora. E aí tem várias variações. A gente vai organizar essas variações no que a gente chama de constelações, né? Essas constelações aqui, né, o diagrama fasorial é do tipo da modulação 16 QAM. Por quê? Porque a gente tem 16 estados possíveis, né, de amplitude e fase do nosso sinal. Então se altera os 2 parâmetros, certo? Se altera amplitude e fase. Então aí você alterando, né, você tem 4 de cada, né, 4
valores de amplitude e 4 valores de fase que podem ser alterados. Então, ou seja, ele já está, é como se entrasse já um intermediário aí com sinal analógico, né? Ele vai ter algumas possibilidades, né? Além do 0 e 1, né? Que a gente está acostumado lá no digital, né? Nesse caso aqui ele tem 4 opções de cada, né? Agora, tem esse diagrama aí, né? Mas ele tem outros que são um pouquinho mais complexos. Esse aqui é o 16 QAM, a gente vai falar do 64 QAM, mas ainda tem o 128, 256, ou seja, ele tem vários, é uma constelação com vários estados possíveis. Só uma comparação aqui, o PSK, né, a gente poderia ter o 16 PSK, né, ou seja, com 16 variações de fases, né, da nossa modulação PSK lá, né, que a gente viu que não tinha exemplo. Só que o que acontece? Essas fases, né, elas são pouca coisa variação entre um e eles, né, um e outro. Aí o que acontece? Ela pode ter muitos erros, né, porque quando você vai aumentando esse número de fases possíveis, né, você vai aproximando um estado do outro e pode ter erros aí. Então, para se evitar esses erros, aqui é utilizada a modulação QAM. No caso, 16 QAM tem o mesmo nível aí, né, de eficiência e banda também, né, porém ela tem menos erro do que a modulação 16 PSK. Aqui está um circuito modulador, né, ele tem, eu não vou entrar em detalhes disso, mas só percebam que ele tem uma parte que é digital analógica, que ele vai fazer essa conversão ali 2 para 4, né? Vai sair 4 níveis, vamos dizer assim, né? De sinal. E aí vai ter a parte de filtro, né? Esse filtro é o passa baixa, né? E ele vai transmitir o sinal ali, né? E ali do outro lado está o demodulador, nessa parte da direita, que vai, por sua vez, fazer praticamente o inverso aí, né? Detectar a fase, né? E recuperar a portadora, né? Em 4 bits aí no caso. E para 64 QAM, aí você aumenta 1 bit, né? Apenas 1 bit, mas ela dobra, né? De tamanho, né? Então, você agora com esses 6 bits aí, você consegue fazer uns 64 estados, né? Para cada ciclo, né, de clock aí da tua senoide. E o demodulador do 64 QAM, né, também esse carinha aí. Um conceito importante, né, para a gente entender aqui, já ir finalizando, é o teorema da amostragem, né, o teorema de Nixit. Esse teorema, ele diz o seguinte, né? Inclusive isso aí já era para a gente ter visto anteriormente, que é muito importante na conversão analógico digital, né? Então ele diz o seguinte, ó, que um sinal contínuo pode ser apropriadamente amostrado somente se ele não contiver componentes em frequência acima da metade da frequência de amostragem. Ou seja, a gente tem uma frequência máxima aí, vamos dizer assim, deve ser menor ou igual a essa frequência de referência sobre 2, né? Então, a gente não pode utilizar, né, frequências muito baixas para mostrar um sinal. Por quê? Porque aí a gente ia comprometer a qualidade do sinal recebido. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro, né? Se você tem o sinal original aí, que é essa senoide, e você tem uma frequência de amostragem que é muito maior que o dobro dessa frequência, né? A gente consegue ter um sinal com boa amostragem, né? A gente vai conseguir ter os pulsos lá que vão captando a informação. Vocês percebam aí que esse sinal pseudo analógico aí, né? Amostrado, ele vai ter alguns degraus aí, né? Vai ficar com esses degrauzinhos aí. Isso é normal, tá? Mas ele vai ficar muito mais próximo, né, do real quanto mais amostragem tiver. Se ele tiver muitas amostragens, ele vai ficar bem próximo aí do real. Agora, o que acontece se ele tiver muito poucas, né, amostras, né? Aí ele vai ficar distorcido como esse da direita aí, o que a gente chama de subamostragem, né? Então vocês percebam que o sinal que está saindo aí,
ele não está representando bem uma senoide, né? Não está próximo aí da nossa realidade. Então, o ideal é que se tenha uma quantidade maior, né, de amostras aí. Por isso que a gente faz essa referência de 2 vezes, né, o sinal aí de referência, certo? O dobro da frequência, no mínimo, tá bom? Porque senão ele não representa aí o sinal. É lógico, ele ainda vai ficar ruim, né? Se for exatamente o dobro, tá? Ainda vai ficar um pouco ruim, mas é o mínimo que se considera aí pelo teorema de Nikic. Finalizando aí o cálculo da largura de banda, né? Que é talvez importante aí para a gente ver, né? Então, assim, uma característica importante, né, é a faixa necessária para a transmissão, né? O que é isso, né? A gente vai calcular da seguinte forma, né? A faixa mínima para se transmitir um bits, né, de duração, né, TB, né, que ou seja, o período desse bit, é igual a essa equação aí. É 1 sobre 2 vezes TB, né? 1 sobre 2 vezes esse período aí, conforme aí o teorema que a gente viu anteriormente, né? Então, 1 sobre T, ele vai ser a taxa de velocidade de transmissão, ou seja, tantos bits lá por segundo, né? Para a transmissão por rádio, a banda mínima necessária após a modulação vai ser o dobro desse valor que a gente obteve anteriormente, certo? Então, não vai ter aquele 2 ali de baixo. Vai ser 1 sobre TB, né? E para a transmissão multinível, né? Não sei se a gente vai utilizar, cada estado do sinal modulado, né, carrega informação de M bits, né? Que ela quer a M, ou 16 PSK, né? E quantos bits ele está informando ali, está transmitindo, né? A gente vai usar essa equação aí, M igual a logaritmo, né, de MTS, né? De M é o número de estados do sinal modulado, certo? E o balde, a nossa banda mínima, né, vai ser 1 sobre TS, certo? Então esse da direita aqui a gente provavelmente não vai usar, mas a gente vai fazer um exercício aqui com esse da esquerda aí depois, tá bom? Então, gente, era isso. Eu resumi aqui ao máximo. Espero que dê para esclarecer aí esse assunto, que não é tão simples, mas a nossa parte aqui, né, do nosso curso é só o básico mesmo, né? Porque o nosso foco aqui deve ser na parte de eletrônica, mas a gente precisa entender essa parte de telecomunicações um pouquinho, tá bom? Então, boa noite a todos e obrigado.